Fala galera, professor Carlos Eduardo na área para a nossa primeira aula online, né, de língua portuguesa. Nós estamos aqui com os alunos da turma do IF. A prova de vocês está muito próxima, gente, então é muito bom que nós tenhamos encontros como esse, né? São encontros em que eu vou revisar com vocês os tópicos principais da prova. Então, dessa aula de hoje, pode escutar o que eu estou dizendo e me anote aí, ó. Da aula de hoje, muitas questões que estarão aqui estarão também na prova do IF. Então, gente, olha, pegue esse momento, valorize esse momento. Não assista a essa aula sem ter um caderninho aí, né? Coloque o caderninho aí de lado, vá fazendo as anotações, porque hoje é dia de não, professor, é conteúdo novo, não. Hoje nós vamos revisar aquilo que nós já estudamos. E eu resolvi trabalhar o conteúdo que eu aposto mais para a prova de vocês. Tanto na turma da segunda, quanto na turma do sábado, eu fiz uma sequência de estudo que vocês poderiam seguir, né, em casa para revisar. E eu disse, gente, olha, eu vou colocar na sequência de importância. Qual foi o assunto que eu coloquei em primeiro lugar naquela sequência? Morfologia. Né? Eu disse para vocês que de todos os assuntos do edital, o foco de vocês deveria ser o quê? Morfologia, porque a banca de vocês é a banca FUNCERN, e essa banca ama morfologia. Já é padrão no IF ter mais de uma questão de morfologia. Então, o que é que eu separei para hoje? Eu separei questões, algumas questões são de provas anteriores, né, do IFRN. Eu separei questões, e essas questões nós iremos utilizar para revisar os conteúdos. Show de bola? Agora sim, gente, olha, eu peço só uma coisa para vocês. Eu não consigo fazer uma aula legal se vocês não me ajudarem a fazer uma aula legal. Professor, como é que eu faço uma aula legal? Como é que vai ser a dinâmica? Eu vou jogar a questão aqui, né? Vou ler a questão, eu dou um minutinho para você pensar, e eu quero que vocês coloquem o gabarito no chat. Por exemplo, olha, 1, letra C. 2, letra B. Eu quero que vocês vão colocando o gabarito no chat, porque assim fica melhor para a gente ver se eu preciso revisar o conteúdo, se vocês já estão com o conteúdo em mente, beleza? Então, se você não colocar o gabarito no chat, eu não consigo fazer uma aula legal, porque eu não vou saber o nível de vocês. Show de bola? Então, vou projetar aqui o material para a gente começar. Vamos lá. Pronto, vamos lá. Deixa eu ver se o material já está aparecendo. Tá aparecendo. Meus queridos, ó. Então, como eu falei, para a aula de hoje nós iremos revisar o quê? Morfologia. E a primeira coisa que nós temos que relembrar é para que é que existe morfologia? Professor, é uma área da gramática, nós estudamos lá no início do curso. Mas para que é que existe a morfologia? Eu sempre digo que a morfologia é como se fosse o guarda-roupa da língua portuguesa. Como assim, professor? Para que serve um guarda-roupa, gente? Para organizar, né? Para organizar nossas vestimentas, para deixar tudo organizadinho, enfim. Então, a morfologia, ela é o guarda-roupa da língua portuguesa. Por quê? Porque na língua portuguesa nós temos mais de 400 mil palavras. É palavra pra caramba. E aí, galera, essas palavras, elas não poderiam ficar soltas, né? Elas não poderiam ficar aí de modo aleatório, sem nenhuma classificação. Então, a morfologia, ela surge com uma necessidade de organizar as palavras da língua portuguesa. Professor, e como é que ela organizou? Ela organizou criando aí 10 classes, né? Ela cria 10 classes de palavras, e essas 10 classes serão responsáveis por organizar, por abrigar todas as palavras da língua portuguesa. Só que no início do ano, eu falei para você que essas 10 classes, elas eram divididas em dois grupos, né? Se vocês relembrarem, eu disse que elas podem ser variáveis, e eu disse também que elas podem ser invariáveis. Invariáveis. Tudo de bola. Variáveis e invariáveis. Professor, vamos lá. Qual é o bizu? Eu lembro que eu falei para vocês que as classes invariáveis, elas começam com in. Olha, invariáveis. E aí, professor, o que é que significa invariável? Gente, na língua portuguesa, o in significa não. Na língua portuguesa, o in significa
Não. Então, a classe gramatical invariável é aquela que não muda, ela não muda, ou seja, ela sempre vai ficar no masculino e no singular. Ela sempre vai ficar no masculino e no singular. Show de bola. Já as variáveis é o contrário. As classes gramaticais variáveis, elas apresentam a mudança, né? Ela pode ter masculino e feminino, pode ter singular e plural. Enfim, a classe gramatical variável, ela muda. Já a invariável, não, ela não muda. Pronto, professor. Beleza, eu relembro isso daí. E aí, eu disse que vocês tinham a necessidade de decorar quais eram essas classes. Veja só, passei o bizu para você, né? Disse, olha, pegue o bizu. Você vai decorar só as classes gramaticais invariáveis. O que sobrar, você rebola lá no variável. E eu passei um bizu para vocês, né? Disse assim, você vai decorar assim, olha, invariável. Preposição, preposição, tem a interjeição, jeição, tem a conjunção, conjunção, e tem o nosso querido amigo advérbio. Pronto. Foi embora. Preposição, interjeição, conjunção e advérbio. Diz para vocês que tinham um bizu, né? É só lembrar daquela musiquinha chata que tocava no carnaval, que dizia: a muriçoca só que a muriçoca pica. Pronto. Ih, professor, eu me lembro dessa música. Pois é, essa música vai ajudar você a decorar as classes gramaticais invariáveis. Pegou aí, olha, preposição, interjeição, conjunção e advérbio. Professor, é importante a gente decorar as invariáveis? É, gente, porque além de ter esse bizu, ela é em menor quantidade, só tem 4. E aí, professor, se alguém chegar para mim e perguntar assim, e o substantivo é variável ou invariável? Vamos lá, gente, olha. O substantivo está aí no grupo das invariáveis? Ah, não. Então só resta ser variável. É o que eu digo. O que sobra, você vai dizer que é variável. Então sobrou o quê? Sobrou substantivo, substantivo, sobrou adjetivo, sobrou pronome, sobrou artigo, sobrou numeral e também sobrou verbo. Show de bola. Pronto, professor. Eu lembro que a gente já estudou tudo isso daí, foi. E aí, o que é que eu quero fazer agora? Revisar, gente. E aí, é como eu disse para vocês, nós iremos fazer as questões, só que eu não tenho como fazer sozinho. Eu quero que vocês participem. Como é que vai ser, professor? Eu vou colocar a primeira questão, vou dar um tempinho para você responder, e você vai colocar no chat aí só a letrinha. Sei lá, letra C, letra D, letra E. Show de bola, combinado assim? Então vamos lá, primeira questão por meio da qual a gente vai revisar. Diz assim, olha, na canção Meu Bem Querer, de Djavan, observam-se os seguintes trechos. Meu bem querer tem um quê de pecado. E o que é o sofrer para mim que estou jurado para morrer de amor. Em relação aos trechos em negrito, é correto afirmar que, pronto, agora eu quero que vocês tentem marcar aí, coloque no chat um tempinho para vocês responder. A, B, C ou D? Com vocês, vou ficar caladinho aqui esperando o gabarito. Vamos lá. Carlos já marcou. Lucas também. João Vitor. Eita, todo mundo indo de letra D. Vamos lá? Meus queridos, eu vou levar vocês agora para o quadro branco. Professor, para que serve esse quadro branco? Para revisar. Vamos lá? Vamos lá para o quadro branco? Veja só. No quadro branco, eu vou fazer uma pequena revisão com vocês. Tá aqui o danado quadro branco. Vamos lá. Professor, o que foi que essa questão cobrou da gente? Bem simples, gente. Olha, essa questão quer saber se você entende sobre artigos, né?
artigos. E quais são, professor, os artigos da língua portuguesa? Bem simples, ó. A primeira coisa que você tem que relembrar é que os artigos são divididos em dois grupos. Eu posso ter artigos que nós chamamos de definidos e eu posso ter artigos que nós chamamos de indefinidos. Show de bola, professor. Indefinidos. Agora vamos lá. Você acha que a banca precisa que você decore os artigos? Professor, eu acho. E você está certo. Você tem que decorar os artigos. Vamos lá. Quais são os definidos? O, a, os e as. Professor, e os indefinidos quais são? Uma, uns e umas. Show de bola. Só, gente, que pensando bem, o que a banca vai pedir de você não é apenas que você saiba quais são os artigos. A banca vai fazer o quê? Ela vai pedir que você saiba a função dos artigos. Para que é que serve um artigo? Gente, o artigo ele tem uma função. Ele muda as palavras. O artigo muda, ele muda a classe ele muda a classe das palavras. Show de bola, professor. Ele muda a classe das palavras. É. Aí vamos lá. Como assim, professor? Ele pega qualquer palavra da língua portuguesa e transforma essa palavra em quê? Em substantivo. O artigo, gente, eu sempre comparo ao mágico da língua portuguesa. Ele tem o poder de pegar absolutamente qualquer palavrinha pertencente a qualquer classe gramatical e fazer assim, olha, plim, plim, agora eu vou ser um substantivo. Por exemplo, ó, se eu chegasse para você e perguntasse, sei lá, qual é a classe gramatical da palavra bonitinha? Qual é a classe gramatical da palavra bonitinha? Ah, professor, é um adjetivo, né? É uma característica, é uma qualidade. E eu até já passei o bizu para vocês, né? Toda palavra antes da qual eu consigo colocar um tão, essa palavra é adjetivo. Eu não consigo dizer tão bonitinha? É, show de bola. Agora, se eu chegasse para vocês e colocasse assim, olha, a bonitinha, a bonitinha, não estuda. A bonitinha não estuda. Pronto. Veja só. O que é que aconteceu aqui? A palavra bonitinha ainda é, professor, um adjetivo? Não. Por quê? Porque nesse caso, esse a, gente, ele é um artigo. Ele é um artigo. E quando eu tenho um artigo, o que aparece depois eu vou chamar de quê? De substantivo. Então, a palavra bonitinha, ela foi transformada em substantivo. É para isso que servem os artigos da língua portuguesa. Eles servem para transformar a classe das palavras. Professor, se for um verbo, isso vai acontecer também? Vai. Por exemplo, eu chego para você e digo assim, olha, o cantar dos pássaros é lindo. Se eu colocasse só a palavra cantar, seria verbo. Eu canto, tu cantas, ele canta, nós cantamos, vós cantais e eles cantam. Mas aqui eu disse o cantar dos pássaros. Então eu coloquei um artigo antes. Significa que cantar agora é substantivo. Professor, e existe um nome para esse processo? Existe. O processo por meio do qual eu mudo a classe gramatical das palavras. Como é o nome dele? Derivação. Derivação imprópria. E é, professor, é derivação imprópria. Rapaz, eu sinto falta do presencial porque aqui eu não consigo aperrear Antônio. Antônio, você tá aí, Antônio? Assistindo minha aula? Antônio acaba bom, viu? Então vamos lá, professor. Derivação imprópria, professor. É o processo por meio do qual eu vou mudar a classe gramatical de uma palavra. Pois é, veja, bonitinha antes era adjetivo. Só que você transformou em substantivo. Como é o nome disso? Derivação imprópria. Então, vamos pegar tudo isso que a gente revisou agora e vamos aplicar lá a nossa questão de número 1 para ver se a gente consegue acertar. Veja só, vou manter a anotação aqui, vou levar vocês para a questão 1.
Veja só, ele diz assim, ó, na canção Meu Bem Querer de Djavan, observa os seguintes trechos, ó, Meu Bem Querer tem um quê de pecado, meus queridos, olha, esse um é o quê? Esse um é artigo. Então, o que aparece depois, eu vou dizer que é o quê? Substantivo. Esse que, professor, é um substantivo. Como é o nome disso? Derivação imprópria. E aí, professor, o sofrer, veja, eu tenho um artigo antes. Tem um artigo. Se eu tenho um artigo que vem depois, é substantivo. Professor, mas se fosse só a palavra sofrer, seria verbo. Mas tem um artigo antes. Show de bola? Vamos procurar aí o gabarito. Letra A diz assim, olha, são classificados no contexto em que se insere com pronome e verbo. Não, são dois o quê? Substantivos. B. O primeiro segmento classifica-se como pronome interrogativo. Não, é substantivo, tem um artigo antes. Letra C. O verbo sofrer, eu nem leio mais, gente. Não preciso ler, porque nesse caso, sofrer não é verbo, é substantivo. Professor, só sobra a letra D. Exatamente. Olha o que é que diz a letra D. Diz assim: ambos são, olha, no contexto em que se inserem substantivos formados por derivação imprópria, gabarito letra D. Parabéns, todos acertaram, matam o professor de orgulho. Seguindo essa mesma pegada, eu vou colocar a questão do número 2. Vou dar um tempinho para vocês responderem. Quero ver vocês participando, tal como vocês participaram aqui. Vamos lá. Olha a questão 2, diz assim, olha. Na frase, os economistas e os políticos empregam muito bem esses vocábulos para contentar-nos. A preposição para tem o mesmo valor que em. Vamos lá, vocês que fazem. Isso aí é mais difícil. Carlos já marcou. Rapaz, vocês estão indo muito rápido. Está muito dividido. Muitos marcam letra D, outros marcam letra A. Vou levar vocês lá para o quadro branco, certo? Professor, esse quadro branco vai ajudar a gente. Vai muito. Vamos lá, quadro branco de novo. Pessoal, o que é que a banca está cobrando de vocês aqui? A banca está cobrando um conteúdo chamado de valor semântico das preposições. Como assim, professor? Valor semântico das preposições é. Vocês lembram que eu cantei com vocês uma musiquinha das preposições? Lembra? A, ante, após, até, com, contra, depois é. Cada preposição dessa, dependendo do contexto, ela pode ter um significado diferente. Então, quando eu falo de valor semântico da preposição, eu estou falando de significado da preposição. Se eu chegar para você e disser assim, olha, qual é o valor semântico dessa preposição? Eu estou perguntando, o que é que essa preposição significa? Ela tem significado de quê? Então, vamos lá. Eu vou revisar com vocês alguns valores semânticos que podem cair no IFRN. Vejam só, eu vou colocar logo frase aqui para a gente estudar. Eu digo assim, olha, o carro, o carro de Carlos é preto. Pronto. Primeiro. O segundo vai ser o seguinte, ó. O relógio de prata, relógio de prata é lindo. Show de bola. Terceiro. Carlos gritou de dor. Tá queimado no nome de Jesus. E outro, eu estudo, eu estudo para passar no IF. Pronto. Professor,
que é que a gente vai fazer, gente? Em cada frase dessa daí, eu vou grifar uma preposição, ó. Grifa a preposição aqui, grifa a preposição aqui, grifa a preposição aqui e também vou grifar a preposição aqui. Em cada uma das frases, elas terão um valor semântico diferente. Professor, existe bizu, gente? Na maioria das vezes, a sua interpretação de texto vai ter que ser elaborada, porque a mesma preposição ela muda de significado de acordo com o contexto. Por exemplo, quando eu digo assim, olha, o carro de Carlos, qual é o valor semântico aqui? Olha, o carro de Carlos é como se fosse assim, o carro dele, o carro que pertence a Carlos. Então, o valor semântico aqui é um valor semântico de posse, né? Valor semântico de posse. O carro dele pertence a Carlos, o carro de Carlos. Olha o segundo. Será que o segundo eu também posso dizer assim, rapaz, o valor semântico é de posse? Será que eu posso? Olha, o relógio de prata é lindo. E aí, vocês acham que esse de prata é posse, sim ou não? Quero ver a resposta de vocês. Vamos lá, quando eu digo assim, olha, o relógio de prata é lindo, a galera está dizendo que não é. Não é posse. Porque não faz sentido dizer assim, o relógio dela da prata, não. Vamos lá, qual é o valor semântico aqui, gente? O valor semântico aqui é um valor semântico de matéria. Professor, pelo amor de Deus, como assim? Matéria? Não, não é matéria, professor. Matéria de português, matemática, não é isso. Quando eu falo de matéria, eu estou falando de material. Anotem no seu caderno. Quando a gramática usa a palavra matéria, ela está falando de material. Ou seja, é o material de que alguma coisa é feita. Quando eu digo assim, olha, o relógio de prata. Gente, a prata não foi o material utilizado para fazer o relógio? Então, isso é matéria. Eu chego para você e digo assim, olha, o copo de vidro quebrou. O copo de vidro é matéria. Por quê? Veja, vidro não foi o material utilizado para fazer o copo? Eu chego para você e digo assim, rapaz, ó, a janela de madeira é mais bonita, a janela de madeira. Veja, a madeira foi um material utilizado para fazer a janela. Então, quando eu falo de matéria, eu estou falando de material. Show de bola, professor. Show de bola. Agora, olha esse terceiro aí, olha. Carlos gritou Dido. Aqui tem bizu. Sabe qual é o bizu? O bizu é o seguinte: quando você pegar o di e conseguir trocar por causa, por causa de, ou por causa do, ou por causa da, qual vai ser o valor semântico, professor? De causa, né? De causa. Então, se eu pegar e conseguir trocar por causa de, por causa do, por causa da, o valor semântico vai ser de causa. Por exemplo, eu digo assim, olha, Carlos gritou de dor. É como se fosse assim, olha, Carlos gritou por causa da dor. Né? Outro exemplo, professor, eu digo assim, olha, rapaz, João morreu, sei lá, de virose. João morreu de virose. É como se fosse João morreu por causa da virose. Show de bola? Então, pegou o de, conseguiu trocar por causa de, por causa do, o valor semântico vai ser de causa. E, professor, esse último aí, olha, eu estudo para passar no IF. Gente, também tem bizu. Sempre que você pegar o para e conseguir trocar por a fim de, qual vai ser o valor semântico, professor? De finalidade. Show de bola, muito bem, isso daí, viu? Então, sempre que eu pegar o para e conseguir trocar por a fim de, o valor semântico vai ser de finalidade. Veja só, eu não consigo dizer assim, olha, eu estudo a fim de passar no IF. É, professor, então o valor semântico é de finalidade. Isso cai no IF? Não cai, despenca. Show de bola, muito provável de cair na sua prova. Professor, de todos esses daí que o senhor explicou, qual é o mais provável? É justamente esse daí, o para. Pegue o para, tente trocar por a fim de. Se não for, professor, aí ele vai dar noção de lugar, de tempo, mas o mais comum é finalidade. Vamos aplicar isso à questão? Vamos lá. Questão 2. Deixa eu voltar lá para vocês. Tá aqui. Veja só. Ele diz assim, ó. Só pegar a canetinha. Pronto. Os economistas e os políticos empregam muito bem esses vocábulos para contentar-nos. Gente, é como se fosse assim, olha, a fim
a fim de contentar-nos. Se eu consigo trocar por a fim de, vai ser valor semântico de finalidade. Aí a banca disse assim, ó, tem o mesmo valor, ou seja, você vai ter que procurar dentro das alternativas um que também tenha valor semântico de finalidade. Vamos lá. Foi para a cidade, ó, foi para a cidade. Esse para, gente, dá noção de lugar. É o lugar para onde ele foi. Veja que você só pode olhar para o para. As outras palavras você considera. Foi para a cidade. Isso é o lugar para onde essa pessoa foi. B. Veio para casa. Gente, olha, lugar para onde ele veio. Lugar. Não é finalidade. C. Para ele, nada disso tem valor. Não tem valor para quem? Ou seja, é uma noção de opinião, não é finalidade. O valor semântico aí é de opinião. Né? Letra D. Decidiu trabalhar para pagar seus estudos. Opa! Decidiu trabalhar a fim de pagar seus estudos. Consigo trocar por a fim de? Consigo, professor. Valor semântico de finalidade, gabarito, letra D. Agora, olha a letra E, diz assim, olha, eles moravam para além de Campinas, é o lugar onde eles moravam, certo? Então, a única que tem valor semântico de finalidade, tal como no comando da questão, é a letra D, e todos vocês acertaram. Meus parabéns. Vamos para 3? Olha só, questão 3, diz assim, Nietzsche, filósofo que morreu em 1900, dizia que a memória tinha vantagens e desvantagens na vida. Vocês que fazem. Vamos lá. Os elementos linguísticos 1 e 2, pode fazer com calma. Pense um pouquinho, coloca o gabarito. Rapaz, que é isso? Vocês são rápidos demais, meu Deus do céu. Não dá tempo nem eu beber água. Todo mundo marcou a letra C. Caramba. Vou levar vocês para o quadro branco. Vocês estão acertando, mas é meu papel, né, revisar com vocês. Vamos lá, quadro branco. Deixa eu pegar aqui. Pronto. Meus queridos, é o seguinte. A palavra aqui vai cair na prova do IFRN, certo? Vai cair. E essa palavrinha, ela é chata porque ela tem aproximadamente 27 funções na língua portuguesa, 27. Só que você só irá se preocupar para o IFRN com 3 funções, né? 3 funções que nós estudamos lá na nossa sala de aula. Quais são? Primeira, pode ser pronome, pronome relativo. Pode ser pronome relativo. Segunda, pode ser o quê? Conjunção integrante. Tudo bom. E terceira, pode ser o quê? Partícula expletiva. Essa partícula expletiva, gente, ela também pode ser chamada de partícula de realce, viu? Anotem no seu caderno. Pode ser partícula expletiva ou partícula de realce, tanto faz. Show de bola? Aí vamos lá. Cada uma delas tem um bizu. Partícula expletiva, qual é o bizu? Lembra? Tanto faz. É o tanto faz. Ou seja, a palavra está lá na sua frase. O que está na sua frase? Ótimo, show de bola. Mas se eu tirar, não tem problema. Tanto faz aquele que está ali ou não. Tanto faz. Show de bola? Aí, professor, eu tiro e a frase não vai perder o sentido. É, tanto faz estar ali ou não. Conjunção integrante, qual é o bizu? Eu consigo trocar por isso, por disso ou por nisso. Só que tem um bizu mais importante que eu passei para vocês. Qual é? Eu disse que se você pegar o que e antes do que tiver um verbo, esse que vai ser conjunção integrante.
Pega esse bizu, ajuda pra caramba, olha. Você vai pegar o quê? Olha o que tem antes dele. Ah, professor, é um verbo. Se for um verbo que está antes do que, esse aqui é conjunção integrante, sem sombra de dúvida. Show de bola? E o pronome relativo, professor? Pronome relativo eu troco por o qual e seus variáveis. Pronto. Só, gente, que há uma coisa que ainda é importante. Essas duas primeiras classes gramaticais aqui, pronome relativo e a conjunção integrante, elas têm bizu. O que é bizu, professor? É uma dica, né? Bizu é dica. Vamos lá. Tem bizu aqui e tem bizu aqui. Qual é, professor, o bizu? Gente, qual é o bizu do pronome relativo? É o bizu da prosa, né? Bizu da prosa. O que é que significa isso, professor? Olha, se há pronome relativo ao quê? Oração subordinada adjetiva. Se há pronome relativo a oração subordinada adjetiva, o bizu da prosa. Só você pegar, decorou a palavrinha prosa, já era. Se há pronome relativo a oração subordinada adjetiva. Professor, e a conjunção integrante tem bizu? Tem, ó, o bizu do karatê. Lá no karatê, quando você termina a luta, você faz assim, olha, os para o seu parceiro, né? Os. O que é que significa isso daí, professor? Os significa o quê? Olha, se há conjunção integrante, há oração subordinada substantiva. Oração subordinada substantiva. E é, professor? É, oração subordinada substantiva. Vamos aos exemplos? Vamos lá. Vou colocar logo o primeiro exemplo para ver se vocês estão revisando direitinho. Ó, Carlos, que me falou a verdade. Ó, Carlos que me falou a verdade. Vamos lá. Qual é a classificação desse Q? Vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Vamos dar uma olhadinha aqui. Será que eu não consigo tirar esse Q da frase, não? Olha, eu digo, Carlos que me falou a verdade. Então eu chego aqui, ó, tiro o Q. Carlos me falou a verdade. Consigo tirar o Q? Não perdi o sentido, professor. Não, não perdi o sentido. Então, se tanto faz isso está aqui, é o quê? Partícula expletiva. Deixa eu só dar uma olhadinha nessa dúvida aqui. Professor, este bizu funciona vice-versa ou há outros casos de oração subordinada substantiva e oração subordinada adjetiva? Olha só, esse bizu, ele só funciona para você descobrir a natureza da oração. Por exemplo, você pegou um pronome relativo, aí você sabe que o tipo da oração é adjetiva, mas aí tem as outras classificações, né? Adjetiva, se é explicativa ou restritiva, né? A substantiva, ela pode ser objetiva direta, completiva nominal. Então, esse bizu, ele só serve para mostrar qual é o tipo de oração que está introduzindo. Ele só funciona mesmo para isso. Show de bola? Não sei se essa foi bem a dúvida, mas caso não tenha sido, coloque aí de novo que eu tento explicar, viu? Então vamos lá, professor. Partícula expletiva, porque eu consegui retirar da frase sem nenhum problema. Agora, olha essa daqui, ó. Olha essa segunda frase aqui. Carlos falou. Você falou que a partícula expletiva podia ser chamada por outro nome. Qual era? Disse sim, Alice. Ó, essa partícula pode ser chamada também de partícula de realce, certo? Pronto, o Francisco Moisés colocou aí, olha. Pode ser partícula expletiva ou partícula de realce. Show de bola? Então vamos lá, olha. Carlos falou que eu irei, por nada, passar. Carlos falou que eu irei passar. E vai, em nome de Jesus. Gente, olha, eu tenho um que aqui. Olha o bichinho bonitinho. Só que antes desse que eu tenho um verbo. Já era, gente. Ó, Lidiane já foi ligeira. Se eu tenho um que e antes tem um verbo, qual é a classificação desse que, gente? Automaticamente, olha, conjunção integrante. E eu poderia comprovar dizendo assim, olha, Carlos falou isso. Carlos falou isso. Pronto, né? Aí vamos lá. Se é conjunção integrante, qual é o tipo de oração que ela está introduzindo, hein? Qual é o bizu? Bizu do os. Oração subordinada
substantiva. Pronto, professor. Oração subordinada substantiva. Show de bola. Vamos para mais um? Dê uma olhadinha nessa frase aqui. O aluno que passou é bom. O aluno que passou é bom. Veja só. Eu consigo trocar esse aqui por qual palavrinha? Aqui em o aluno, o qual passou. Se eu consigo trocar por o qual, ele é um pronome relativo. Qual é o bisuzinho? Prosa, oração subordinada, adjetivo. Então, com base em tudo isso que a gente pegou agora, vamos dar uma olhadinha lá, né, na nossa questão para ver se a gente consegue acertar. Esse quadrinho aqui, gente, ele é essencial para vocês. E deixe-me dizer uma coisa para vocês, ó. Se cair essa partícula expletiva, poucos estudantes vão acertar. Pode ter certeza, porque a galera nem sabe o que é isso. Então, você pega esse bizu, que se cair na sua prova, você vai ter um diferencial em relação aos seus concorrentes. Show de bola? Vamos lá, vou levar vocês lá a questão para ver se a gente consegue acertar. Aqui. Veja só. Vou pegar aqui a canetinha. Pronto. Nietzsche, filósofo que morreu. Vamos lá, eu conseguiria dizer assim, filósofo ou qual morreu. Se eu consigo trocar por o qual, isso aqui é um pronome relativo. Qual é o bizuzinho? Prosa. Se há pronome relativo, há oração subordinada adjetiva. Não é assim? Aí vamos lá. Dizia que, gente, olha, dizia é um verbo. É um verbo. Se eu tenho um verbo e o que depois, esse que vai ser uma conjunção integrante. Quer tirar a prova? Você conseguiria dizer assim, olha, dizia isso. Se eu consigo trocar por isso, conjunção integrante. Aí vamos lá, professor. A conjunção integrante ela tem um bizu. Qual é? Os. Oração subordinada, substantiva. Pronto, matei a questão. Letra A diz assim, olha, pertence à mesma classe gramatical. Nem preciso ler mais, gente. Por quê? Porque são classes diferentes. A primeira é pronome, né? A segunda é conjunção. B. Pertence à mesma classe? Não, são classes diferentes. C. Pertence a classes gramaticais distintas? Show de bola. Introduzem, respectivamente, uma oração subordinada adjetiva. Ó, o primeiro não foi prosa, oração subordinada adjetiva. E uma oração subordinada substantiva. Ó, o segundo foi conjunção integrante. Qual é o bizu? Os. Oração subordinada substantiva. Tudo certinho na letra C. Gabarito, letra C de contra-cheque. Ser de escola pública é o ó. Bel disse, né? Ser de escola pública é o ó. A pessoa não aprende o básico. Oh, meu Jesus, tem misericórdia dessa porra. Letra D diz assim: pertence a classes gramaticais distintas, mas introduzem a oração de mesma função sintática. Como é que vai introduzir da mesma função sintática se são distintas? Não faz sentido. Show de bola? Brasil? Então, pegamos mais umas aí, uma aí. Vamos ver se vocês estão bons mesmo. Show de bola? Vamos lá. Diz assim, ó. Em relação ao uso do elemento linguístico que, nas duas ocorrências destacadas, é correto afirmar, vocês que fazem. É boa essa daí, viu? Façam com calma, gente, para não errar a questão. Não precisa dessa pressa de vocês, não. O Lucas já marcou. Todo mundo foi de letra D. Vamos lá, olha. Ele diz assim, só pegar a canetinha aqui, tá aqui. Ó. O fenômeno do degelo que vem ocorrendo. Eu consigo trocar esse aqui por qual palavrinha? Que vem ocorrendo. Fenômeno do degelo, o qual
vem ocorrendo. Se eu consigo trocar por o qual, eu vou dizer que esse rapaz é um pronome relativo. Qual é o bizu que eu passei para vocês? Prosa. Se há pronome relativo, a oração subordinada, o quê? Adjetiva. Show de bola. Olha o segundo, olha. Esse fenômeno esteja mais associado ao degelo que ocorre na Antártida. É como se fosse assim, olha, o degelo, o qual ocorre na Antártida. Se eu consigo trocar por o qual, pronome relativo. Qual é o bizu? Prosa. Oração subordinada, adjetiva. Pronto, bem tranquilo. Não teve estresse com a questão, né? Letra A diz assim, olha, o primeiro elemento destacado introduz uma oração que tem valor de advérbio, gente, é adjetivo, não é advérbio, não. Oração subordinada adjetiva. B. Os dois elementos destacados introduzem orações que têm valor de conjunção. Gente, não tem conjunção aí. Conjunção eu tenho que ter isso ou disso, né? O que com o verbo antes, não é o que aconteceu aí. Letra C. O segundo elemento destacado introduz uma oração que tem valor substantivo, não tem valor adjetivo. O bizu é prosa. Só sobrou a letra D. E diz assim: os dois elementos destacados introduzem orações que têm valor adjetivo. Sim, ambos são pronome relativo, ambos fazem prosa, oração subordinada adjetiva, gabarito, letra D. Professor, eu conseguiria usar o bizu do tão antes? Não, não nesse caso, porque é assim, ó. O que é que acontece? O bizu do tão, Mariana, você vai utilizar para identificar, né, a classe gramatical adjetivo. Quando você está usando o bizu do tão, é a classe gramatical. Mas aqui a gente não está na classe gramatical. Aqui a gente está na oração subordinada. Aí já é um pouquinho diferente. Você vai ter que usar o bizu da prosa mesmo. O bizu do tão, ele não se aplica aqui, viu? Inclusive, boa dúvida sua, certo? Vamos lá, mais uma, gente. Vamos? Vamos a mais uma, ver se vocês estão feras mesmo. Quero ver quem é que vai acertar essa aqui, ó. Diz assim: como escreveu Drummond, a dor é inevitável, o sofrimento não. Perfeito. A palavra como pode exercer diferentes funções no texto. No exemplo em análise, como é uma conjunção subordinativa do tipo, vocês que fazem. Ah, você. Vou levar vocês para o quadro branco, certo? Vou levar vocês lá para o quadro branco. Vamos lá, para a gente fazer uma revisãozinha. Pegar aqui, pronto. Vamos lá, meus queridos. Ó, em relação à palavra como, certo? Você vai ter que pegar um mapinha que eu vou passar para vocês. Inclusive, eu já passei, na verdade, né? Como, professor, como é que pode cair na minha prova? Três possibilidades mais importantes, certo? Três possibilidades muito importantes. Vamos lá. Ele pode indicar causa, ele pode indicar causa, ele pode indicar conformidade, conformidade, ou ele pode indicar o quê? Comparação. Causa, conformidade ou comparação. Tô de bola, professor. Como é que eu vou saber? Vai ter um bizu para cada um? Vai, com certeza. Olha. Se for causa, você vai conseguir trocar o como por já que. Se for causa, você consegue trocar o como por já que. Professor, se for conformidade, você vai conseguir trocar o como por com, conforme. Pronto, pronto, professor. Tranquilo. Consigo trocar por conforme, é conformidade. E a comparação, gente, olha, eu sempre costumo dizer que a ideia de comparação, ela já é uma ideia muito nítida, né? Você olha e percebe de cara que você está comparando uma pessoa com outra. De cara. Agora, se você quiser pegar um bizu, esse bizu existe. Qual é o bizu da comparação? É quando você tem um verbo oculto no final.
O que é isso, professor? Um verbo oculto no final. É um verbo escondido, gente, no final. Bola é como se tivesse um verbo ali escondidinho no final da frase. Vamos pegar os exemplos que vocês vão entender direitinho, certo? Vamos lá. Primeiro exemplo. Chega para vocês e assim, como ele gritou, como ele gritou, eu fui, eu fui embora. Como ele gritou, eu fui embora. Vamos lá, ó. Dê uma olhadinha nesse como aqui. Como ele gritou, eu fui embora. Eu conseguiria trocar por qual palavrinha? Já que, né? Ó, já que ele gritou, eu fui embora. Se eu consigo trocar por já que, isso aqui vai ser uma causa. Pronto, cai muito em prova, viu, gente? Se ligue. Professor, mas dê mais um exemplo para a gente ficar bem prático na hora. Ó, imagine esse daqui, ó. Como Carlos. Deixa eu botar um melhor. Como. Ah, negócio difícil de pegar. Como afirmou Carlos, tudo, tudo dará, tudo dará certo. Em nome de Jesus. Ó, e aí? Como é que eu iria trocar esse como aqui? Eu conseguiria trocar por qual palavrinha? Olha, conforme, conforme afirmou Carlos, tudo dará certo. Se eu consigo trocar por conforme, o valor dele é de conformidade. Show de bola, professor. Bem tranquilo, esse é mais fácil. É mais fácil. Agora, olha esse terceiro aqui, ó. Vamos lá. Olha esse terceiro aqui. Técio. Técio corre como um pato. Ah, coisa bonita. Vamos lá. Técio corre como um pato. Gente, de cara você está percebendo que você está comparando o Técio a um pato. É uma comparação. Então, o bizu nem é necessário aí. Mas se você quiser tirar a prova dos 9, é só perceber que aqui há um verbo oculto no final. Quando eu digo Técio corre como um pato, é como se fosse Técio corre como o pato corre. Tem um verbo oculto no final, escondido. Então, isso aqui ele é uma comparação. Bem tranquilo, sem problema, sem estresse, na santa paz de Deus, vamos aplicar isso lá à nossa questão. Professor, depois desses exemplos, volte ao slide anterior na hora, minha amiga. Na hora, viu? E se vocês quiserem, gente, eu posso fazer o seguinte, ó. Eu posso pegar essas anotações aqui que eu estou fazendo, né? Posso salvar em PDF e posso mandar aí para vocês, viu? Eu mando para colocar no grupo para vocês. Show de bola, tudo que eu anotar aqui eu posso salvar, mando para vocês em PDF, certo? Pronto. Depois quando terminar aqui eu já mando, certo? Quando terminar aqui eu já vou mandar para vocês. Show? Pronto. Aí Fábio vai e coloca lá no grupo do WhatsApp. Aí é o homem. Pronto, na hora, viu? Pois eu já vou deixando, deixa eu salvar aqui. Eu transformo em PDF, quando terminar a aula, hoje mesmo eu já mando para vocês, viu? Relaxa. Vamos lá. Cadê essa bobona que tá aqui? Então vamos lá, professor. O que é que acontece? Vamos aplicar o que a gente estudou agora? Vamos. Ele diz assim, olha, como escreveu Drummond, a dor é inevitável. Eu chego para você e digo assim, ó, conforme escreveu Drummond, a dor é inevitável. Então, nesse caso, vai para o Drive essa aula quando acabar? Liz, eu não sei responder a essa pergunta, mas eu acho que é melhor perguntar ao Fábio, viu? Eu não sei se vai para o Drive, mas Fábio, não sei. Eu sei que Fábio me falou que ia colocar no YouTube. Isso aí ele disse, olha, essa sua aula vai para o YouTube, show de bola, Brasil. Então vamos lá, professor. Consigo trocar por conforme, é conformativa, gabarito letra A. Bem facinho, né, gente? Agora, é fácil porque vocês estudaram. Para quem não estudou, não é fácil, não. Né?
Vamos a mais uma, questão 6. Estou gostando de ver vocês acertando aí, viu? Quero ver quem é que vai acertar essa. Essa é boa. Diz assim, ó. Na Alemanha, onde desde 1972 morre mais gente do que nasce, Ave Maria. Onde está empregado corretamente no trecho anterior? Assinale a alternativa incorreta quanto ao seu emprego. Ele quer uma errada. Onde é que ele utilizou o onde de modo errado? Vamos lá. Vocês que falam. Um carro. Eita. Uns dizem C, outros dizem B. Opa, vamos lá. Meus queridos, é o seguinte, aqui dá para explicar no próprio slide. Qual é a classe gramatical da palavra onde? Quem é que sabe? Coloque aí no chat para mim. Qual é a classe gramatical da palavra onde? É no concurseiro moçoroense, viu? É concurseiro moçoroense o nome, certo? Ó, todo mundo está dizendo que onde é pronome, pronome relativo. Pronto. E tá certo. Onde ele é um pronome relativo. Agora, gente, ele tem uma regra de uso. Uma regra, professor? Ele tem uma regra. Ele só pode ser utilizado se antes tiver um lugar, certo? Um lugar fixo, certo? Ele só pode ser utilizado se antes tiver um lugar. Ele só pode retomar a palavra que está antes se essa palavra for um lugar. É muito comum a galera fazer isso aqui, por exemplo, ó, deixa eu pegar uma frase aqui. A galera faz assim, ó, eu comprei, sei lá, uma camisa onde, sei lá, há uma homenagem a Pelé. Veja, a frase parece linda, maravilhosa. Ai, professor, olha, eu comprei uma camisa onde? É bonito, mas tenha cuidado, viu, gente? Olha, nem tudo que é feio é errado e nem tudo que é bonito é gostoso. Preste atenção. Professor, esse onde aqui tá certo? Não, gente, ele tá errado. Por quê? Porque onde ele sempre se refere à palavrinha que está antes. Camisa. Gente, camisa é um lugar, pelo amor de Deus. Ei, você tá onde? Rapaz, tô aqui na camisa. Camisa é lugar, rapaz? Não. Então tá errado. Tá errado. Show de bola? Professor, como é que eu poderia fazer para consertar? Era só dizer assim, olha, uma camisa em que há uma homenagem a Pelé. Eu sempre posso trocar por em que, professor? Sempre, você sempre pode trocar por em que, não tem problema. Bola? Se você trocar por em que, sempre vai ficar certo. Pronto. Vamos tentar aplicar tudo isso agora. A questão, ele quer uma errada. Vamos procurar errado, olha. Letra A diz assim, olha. A Austrália é o país onde a prática. Opa, vamos lá, deixa eu pegar só a canetinha aqui que parece que você sumiu. Cadê a caneta? Tá lá em cima. Vamos lá. Professor, esse onde se refere a país. País é um lugar? É. País é um lugar. Então tá certo. Tá. Só que a banca pediu é errada. Ó, letra B. O mar Mediterrâneo é por onde os migrantes chegam à Europa. Veja só. Esse onde está se referindo a quem? A mar Mediterrâneo. Mar Mediterrâneo é um lugar? É um lugar. Então, tá certo, professor. Show de bola. Só que a banca pediu a errada. Letra C. A Europa vive um período onde. Opa, volte aqui. Esse onde está se referindo a período. Período é lugar?
Não, gente, período é tempo. Então o erro está na letra C. Como é que eu poderia fazer para consertar? A Europa vive um período em que a solidariedade está em evidência. Show de bola? O erro está na letra C, porque antes de onde tem período, e período não é lugar. Agora, olha a letra D, diz assim: olha, a Europa é o continente onde os líderes. Gente, continente é um lugar. Continente é um lugar. Então, show de bola, o erro está na letra C. Carlos colocou aí, olha, aonde em movimento, show de bola. O aonde ele só pode ser utilizado com noção de movimento. Inclusive, Carlos, não é do seu tempo não, viu? Mas no meu tempo existia uma música que dizia assim, olha, diga aonde você vai, que eu vou varrendo, aí nova, viu? Diga aonde você vai, que eu vou varrendo. Veja, diga aonde você vai, porque quem vai, vai se movimentar, né, de um lugar para o outro. Carlos, sempre vai poder trocar por. Sempre vai poder trocar, fazer essa mudança? Sim, sempre pode fazer essa mudança, ela sempre vai ser certa, viu, Liz? Sempre pode trocar por em que, nunca vai ficar errado se você trocar por em que. Show de bola? Vamos a mais uma? Vamos lá, quero ver se vocês acertam essa aí é legal. O termo que, dos segmentos em destaque, apresenta-se com classificação morfológica diferente dos demais. Eu quero saber onde é que tem um diferente aí. Vocês que fazem. Vamos lá. Eita, muita gente tem de letra C. Imagine se não for, hein, a letra C. Se não for a letra C, hein, todo mundo errou, né? Se não for a letra C, o professor explicou errado, né? Vamos lá, dê uma olhadinha aqui. Ele quer um diferente. Vamos testar? Ele diz assim: olha, não é a observação que produz. É como se fosse assim: olha, não é a observação a qual produz. Consigo trocar por a qual pronome relativo. Tudo bom. B. Já a droga que a curou não cura. Olha, já a droga que a curou. Já a droga a qual a curou. Mais um pronome relativo. Letra C. Não se pode compreender que drogas eficazes. Opa, opa, opa. Compreender é um verbo. Se eu tenho um que, e antes desse que tem um verbo, vai ser o quê? Conjunção integrante. E além disso, você poderia dizer assim: olha, não se pode compreender isso. Pronto, professor. Então, é uma conjunção integrante. Peraí, olha, a letra A é pronome, a letra B é pronome, a letra C é conjunção, então a letra C é o diferentão. É o diferentão. Então, letra D, há de haver uma razão que explique, é como se fosse, há de haver uma razão a qual explique. Se eu consigo trocar por a qual, pronome relativo, show de bola. Gabarito, letra C, a maioria acertou. É isso aí. Se cair questão do que na prova do IF, eu quero ver todo mundo acertando. Show de bola? Tô gostando muito, viu, gente? Os comentários aí, a galera acertando pra caramba. Muito bem, continue assim. Vamos para 8. Essa aqui é boa, diz assim, olha. Em última análise do excerto, exemplo curioso é o do ensino médio. Pode-se afirmar que o símbolo linguístico ou funciona morfologicamente como? Vocês que fazem. Eita, caramba, eu pensei que vocês iam errar. Eu vou fazer uma pergunta para vocês. Por que que no presencial, na sala de aula, vocês não respondem assim? Hein, Sofia? Por que que na sala de aula vocês não são assim?
eu vou trocar. Não vou mais para o presencial, não. A partir de hoje eu vou dar aula a vocês só online. Falar com o Fábio aqui, olha, Fábio, se eu soubesse, eu tinha ficado no online desde o começo do ano. Se eu soubesse que o resultado ia ser esse, né? Que no presencial é eu lá com o apagador quebrando o quadro, quebrando o apagador, pedindo silêncio, brigando com vocês. Aqui é todo mundo acertando as questões, viu? Tá bom, Deus está ouvindo minhas orações, é bom, viu? Então vamos lá, meus queridos, ó, o que é que acontece? O objetivo dessa questão é que você marcasse letra A, certo? É o que a questão queria, é que você marcasse letra A. Só que tenha cuidado, gente, ó, pega esse bizu aqui. Realmente, a letra A, ela pode ser artigo e é o mais comum que aconteça. Só, gente, que é o seguinte, a letra A não, a letra O, né? A letrinha O e a letrinha A, além de ser artigo, pode ser outra coisa. Qual é, professor? Pode ser pronome demonstrativo. Demonstrativo. E é, professor, o O e o A, muito bem, Lidiane, isso daí, viu? O O e o A pode ser pronome demonstrativo. Quando, professor, ó, vamos lá, em três casos. Se você conseguir trocar por aquilo, aquele ou aquela. E é, professor, é. Você pega o ou, pega o a, consegue trocar por aquilo, por aquele, por aquela, serão pronomes demonstrativos. Então vamos lá, professor, ó, vem cá. Imagine só esse seguinte exemplo. Eu vi o que ele, eu vi o que ele fez. Eita, olha, eu vi o que ele fez. Imagine só, gente. Eu poderia dizer assim, olha, aquilo eu vi aquilo que ele fez. Eu vi aquilo que ele fez. Se eu consigo trocar por aquilo, ele vai ser um pronome demonstrativo. Show de bola, né? Então, um pronome demonstrativo. Vamos pegar outro exemplo, professor, na hora. Olha só. Essa essa camisa é linda como a aqui tem. Essa camisa é linda como a que tenho. É como se fosse assim, olha. Essa camisa é linda como aquela que tenho. Se eu consigo trocar por aquela, vai ser o quê? Pronome demonstrativo. Agora, deixa eu passar um bizu para vocês. Geralmente, quando é pronome demonstrativo, você vai ter um que depois ou um de, né? Uma preposição de, do, da, certo? Eu vou ter ou um que depois, ou vai ser um de, um do, um da. Show de bola? Geralmente isso acontece. Veja só, ele diz assim, olha, exemplo curioso é o do ensino médio. É como se fosse assim, olha, exemplo curioso é aquele do ensino médio. É aquele do ensino médio. Se eu consigo trocar por aquele, isso aqui é um pronome demonstrativo. Show de bola, professor, né? Então veja só, letra A, artigo, não. Letra B, advérbio, não. Letra C, pronome. Tá aqui, gente, é um pronome demonstrativo. Gabarito, letra C de contra-cheque, que é o que vocês vão ter quando vocês se formarem lá no IEP, porque já vão sair com emprego ganhando um dinheiro legal. Show de bola? Para você fazer suas comprinhas aí na Shopee e na Shai, se não taxarem, né? Então vamos lá. 9 diz assim: talvez apenas a emoção de subir uma rampa, cujo final é um campo de futebol, onde dois times se enfrentarão. Estão corretas as afirmativas sobre os pronomes destacados, exceto vocês que falam. Ele quer uma errada. Uma errada. Essa é difícil.
Olhe, ele está pedindo a errada. Preste atenção. Ele está pedindo a errada. Veja só. Ele diz assim: estão corretas as afirmativas sobre os pronomes, exceto, ou seja, ele quer uma errada. Só tem uma que não está certa. Vamos lá, ele quer errada. Dá tempo de vocês mudarem o gabarito aí. B, B. Oi. Meus queridos, uma pessoa acertou. Uma. Foi o Lucas, né? E também teve a Júlia, né? Júlia disse assim: ou é B ou é D. Só que ela não decidiu, né? Meus queridos, vamos lá. Letra A diz assim: o pronome relativo cujo estabelece com o antecedente uma rampa, uma relação de posse. Gente, olha, primeira coisa que você vai ter que anotar do seu caderno: cujo sempre dá noção de posse. Cujo sempre dá noção de posse. Sempre dá noção de posse. Beleza? E é, professor. É. Porque quando digo assim, olha, uma rampa cujo final é como se fosse o final da rampa, o final dela, né? Então, em todos os casos, toda vida que você achar a palavra cujo, essa palavra vai dar noção de posse. Anote no seu caderno. Cujo, cujo sempre dá noção de posse. Show de bola. Letra B diz assim, olha. O pronome relativo cujo não pode ser substituído por nenhum outro pronome. Gente, isso é uma verdade. Na faculdade, tinha um professor meu que dizia assim: seja igual ao cujo, ou seja, insubstituível. Tá vendo aí? Você for terminar com um ex, né? Aí, olha, você pode procurar outra, porque eu sou igual ao cujo, sou insubstituível. Gostou? Tá vendo? Então veja só, gente, o que é que acontece? Cujo é insubstituível. Eu não posso tirar o cujo e colocar nenhum pronome, ele é exclusivo. Se o cujo for utilizado, ele não pode ser trocado por ninguém. Anote aí, olha, cujo é insubstituível, não pode ser substituído por nenhum outro pronome. Então a letra B está certa, gente. A letra B está certa, só que a banca pediu a errada. A banca pediu a errada. Letra C. O pronome relativo onde só pode ser usado quando se refere a lugares físicos. Foi o que eu ensinei a vocês, né? Foi o que eu ensinei a vocês. Onde só dá noção do lugar, tá certo. Então o erro está onde, professor? A letra D. Está aqui na letra D, ó. Porque ele diz assim, olha, o pronome relativo onde não pode ser substituído por em que. Veja só, Liz até perguntou, professor, eu sempre vou poder fazer essa substituição? Eu disse, sim, sempre vai poder. Ou no qual pode, gente, eu poderia dizer assim, olha, um campo de futebol em que dois times, ou no qual dois times, tanto faz. Então, o erro está na letra D de dado. Show de bola? Ah, professor, mas a questão foi sorrateira, foi, gente, né? Eu acredito, viu? É porque senão ele ficou, ele cega a gente, né? Ele cega a gente. Mas é isso, gente. Olha, a hora de errar é essa daqui. É a hora de errar. Show de bola? Então, nesse caso aí, gabarito letra D de dinheiro, que é o que vocês vão ter muito no futuro, em nome de Jesus. Vamos para 10. Ah, vamos para 10. Pessoal, olha, só são 12 questões, viu? Já está chegando ao final. Eu me programei para fazer aí 1h15, porque a minha aula no IF é 1h15, né? Lá no presencial é 1h15 minutos. Então, eu estou respeitando o horário. Talvez eu passe um pouquinho de 1h15 minutos, né? Então, vamos lá, diz assim, olha. Bom, embora os volumes possam ser pequenos em comparação com o uso em países desenvolvidos, eles estão longe de ser irrelevantes. Vamos lá. Assinale a alternativa em que a alteração do segmento sublinhado no período acima tenha provocado forte alteração de sentido. Vamos lá. Forte, é forte o babado, viu? A rocha.
Muita gente de letra D. Vamos lá? Pessoal, aqui eu vou ter que levar vocês lá para o quadro branco. Vou ter que levar, beleza? Infelizmente, gente, ó, pega o seu caderninho para anotar isso daqui para você decorar, certo? Para você decorar. Ó, na turma do sábado eu não vou fazer isso, que minha aula já é amanhã, então seria muito injusto eu cobrar isso de vocês. Mas na turma da segunda, eu vou fazer chamada oral. Vou chamar você. Aqui, ó, eu quero que você diga três conjunções concessivas. Eu quero que vocês digam, viu? Então, olha, vocês da segunda se preparem, que a primeira coisa que eu vou fazer segunda é perguntar. Deixa eu ver como é o nome dela. Ela estava aqui falando desde tanto que eu sei que ela é da turma da segunda. Cadê? Não sei se é Sofia o nome dela. Cadê? Sofia Lara, vai ser a primeira que eu vou perguntar. Sofia, cite três conjunções concessivas. É, acaba bom, viu? É um bom aluno. Então vamos lá, ó. Deixa eu levar vocês aqui para o quadro. Vamos lá, quadro branco. Esses meninos. Vocês me dão trabalho. Tem dia que eu saio da sala de vocês quase endoidando, viu? Mas deixa estar. Vamos lá, meus queridos. Ó, o que é que acontece? Coloque aí no seu caderninho. Com concessivo. Professor, que boba é concessivo. Tem um bisuzinho, né, gente? Tem um bizu, professor? Tem um bisuzinho. Concessivo começa com, né? Concessivo começa com. Show de bola. E com, lembra a palavrinha o quê? Com, lembra a palavrinha contrário. Ou seja, o sentido concessivo é o sentido contrário, né? Ou seja, eu estou esperando muito que determinada coisa aconteça. Eu quero que aquela coisa aconteça. Quero muito que aquela coisa aconteça. O que é que eu faço? Se acontecer o contrário, aconteceu o concessivo. Por exemplo, eu digo assim, olha, rapaz, mesmo que eu esteja muito cansado, eu irei correr 10 quilômetros. Galera, pelo amor de Deus, se uma pessoa está muito cansada, o que é que eu espero dela? Rapaz, que ela vá descansar. Só que aqui ela vai fazer o contrário. Ela vai correr 10 quilômetros. 10 quilômetros, gente, é uma hora correndo sem parar. Né? Se for, né, numa velocidade baixa, se for em uma velocidade mais alta, você corre, eu faço em 53 minutos, por exemplo, 52, 53. Então, veja só, quando eu digo assim, olha, professor, mesmo que ele não tenha estudado, foi aprovado no IFRN. Gente, quando uma pessoa não estuda, o que é que eu espero? Que ela reprove. Né? Só que aqui aconteceu o contrário, ela foi aprovada. Então, isso é o sentido concessivo. Mas, convenhamos, na hora da prova, não dá para você responder desse jeito, lendo o texto para pegar o sentido contrário. Não, você vai ter que decorar. Qual é a decoreba, professor? Decore primeiro os que você usa no dia a dia. Quais são os sentidos, os conectivos concessivos que eu uso no dia a dia? Por exemplo, você usa o embora, certo? Você usa o ainda que, você usa o mesmo que, você usa o apesar de, você usa o por mais que, e você usa também o por pior que. Por pior que. Pronto. Esses daí você usa no dia a dia. Só que há aqueles que vocês não usam no dia a dia, né? Quais são, professor? Você vai colocar aqui. Esses que eu vou colocar aqui embaixo, eles têm o mesmo significado de todos esses que estão aqui em cima. Vamos lá, professor. Por exemplo, ó, com quanto. Tem até o bisuzinho, né? Com quanto começa com de concessivo. Professor, o que é que significa com quanto? Gente, com quanto significa embora, ainda que é a mesma coisa, né? Pode cair também, olha, o posto que,
Posto que. Posto que, gente, também é embora, ainda que é a mesma coisa. Pode cair, olha, o não obstante. E pode cair também o nosso amiguinho feio, chamado de mal, malgrado, certo? Professor, que coisa feia. Pois é, mas nem tudo que é feio é errado, certo? Então, professor, eu tenho que decorar isso daí? Tem, gente, tem que decorar. Agora, atenção, vou até colocar aqui embaixo, olha. O que é que o IF vai fazer com você? Isso aqui. Atenção. A banca do IF, ela vai dizer também que o porquanto é concessivo. Não está certo isso. Se cair lá na sua prova, não caia nessa pegadinha. Por quê, professor? Tem um bizu, gente, ó. Porquanto começa com por. Porquanto começa com porque. E esse porque lembra o quê, professor? Esse porque lembra a palavrinha porquê. Então, porquanto, gente, é igual a porquê. Ou seja, ele é uma causa. Ou ele pode ser também uma explicação. Causa ou explicação. Show de bola? Então, cuidado, decore os conectivos concessivos, mas já vá sabendo o seguinte: quando chegar na prova, ele vai colocar um por quanto, para você cair, porque olha, por quanto é muito parecido com quanto, mas pegue o bizu, olha, por quanto começa com porque e porque lembra por quê. Já o com quanto começa com quando e concessivo. Show de bola? Então, nesse caso aí, Brasil, vamos fazer a questão. Vamos lá. Deixa eu manter aqui para mandar para vocês depois. Ai, Jesus. Tá aqui. Professor, veja só o que é que caiu. Embora. Embora é o quê, professor? Gente, olha, embora é concessivo. Você já sabe. Concessivo. Pronto. Concessivo, professor. Agora vamos lá. Não obstante. Não obstante é concessivo. Eu ensinei a vocês lá. Apesar de é concessivo. Com quanto é concessivo. Agora, por quanto, eu disse que começava com por, que de porque é causa, o gabarito é letra D. Letra E, posto que também é concessivo. O único que não é concessivo é o por quanto, era D, certo? Júlia Alice disse, olha, era D. Tudo de bola? Então, gabarito letra D de dinheiro. Vamos à próxima. Olha só. Mesmo conteúdo, olha. A sentença em que o conectivo subordinativo apresenta sentido de concessão é a, vamos lá, sentido de concessão. Tá? Vamos lá. Veja só. Ele diz assim: comeu pouco, por quanto, gente, por quanto significa por quê? Não pode ser o gabarito. B. Já que você não me incomodou, gente, olha, eu disse para vocês que quando você trocava o como por já que, ele dava noção de causa. Já que sempre é causa. Agora veja C, ó. Posto que, gente, tá lá na decoreba que eu pedi para vocês, olha, conquanto, não obstante, posto que e malgrado. Posto que é concessivo, gabarito, letra C de contra-cheque. Aí veja só, D. Volte a esperar, a menos que você não queira mais vir. Quando eu digo olhar, a menos é tipo assim, olha, só se você não quiser mais vir. É uma condição, gente. É condição aí. Show de bola? Então, gabarito aí, letra C de contra-cheque. A maioria acertou. É só uma questãozinha, gente. Decorar mesmo, viu? Quando vocês pegarem o macete, vocês não erram mais isso daí, não. Vamos para a nossa última questão. Eu acho que é a última. É. Veja só, ele diz assim, olha, nos dias atuais, uma mulher magra, com a musculatura rígida, enfim, aí ele pergunta, a expressão nos dias atuais, em destaque no fragmento, tem natureza, tá aqui no começo da questão, nos dias atuais. Qual é a natureza dele?
Pessoal, olha, nos dias atuais, da noção de quê? Como se fosse assim, olha, hoje em dia, atualmente, da noção de tempo. E tudo que é tempo a gente chama de advérbio. Atualmente, Carlos falou muito bem, né? Meus queridos, e assim nós ficamos por aqui. Quero agradecer a vocês, espero que vocês tenham gostado da aula, né? Foi um assunto muito importante e eu tentei trazer aqui, gente, aquilo que mais cai na prova de vocês. Enfim, espero que vocês tenham gostado. Vou mandar as anotações para vocês. Um abraço para quem é da turma do sábado. Eu sou top. Não sabia de nada, e gabarito, coisa boa, viu? Fico muito feliz, viu, Bel? Então vamos lá, pessoal. Para quem é da turma do sábado, até amanhã. Para quem é da turma da segunda, até segunda-feira. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Um abraço e que Deus abençoe a cada um. Tchau, até a próxima, viu? Muito obrigado aí pelo elogio à aula, Emily. Fico feliz, viu? Vou salvar aqui que eu tenho medo de perder as anotações e não mandar para o pau dos meninos. Vamos lá, deixa eu pausar. Para a gravação.